comparando com Harry Potter. Olha a diferença, né? Da conversa, da escrita, do diálogo dele. O próprio Máximo Gorki, que é um autor também que escreveu algumas obras importantes lá na Rússia, mas não pensando só nisso, pensando em inglês, pensando Victor Hugo, quando, né, escreve Os Miseráveis, né? Então tem algo na história que supera o tempo em que foi escrito e que continua representando os grandes elementos para a gente compreender aquele momento e hoje ainda, tá? Mas pensando isso em todas as disciplinas, não só na literatura, não só na música, não só na dança, né, não só no teatro, pensando isso dentro das disciplinas. Então, por que a pedagogia histórico-crítica não coaduna, não se agrega, não se articula, se opõe, na verdade, ao modelo da Base Nacional Comum Curricular? Justamente porque a BNCC traz no seu cerne a pedagogia das competências, tá? Então, a pedagogia das competências e habilidades, como a gente já sabe, ela está pautada num modelo tecnicista de formação. Nós já tivemos uma experiência com os PCNs no final da década de 90 e que, na época do Fernando Henrique Cardoso, né, a gente teve essa tentativa de implementar um currículo nacional. E o que aconteceu? As universidades naquele momento, os grandes movimentos estavam mais fortalecidos e acabaram fazendo protestos, debates, críticas, enfim, manifestos, e que fizeram naquele momento o MEC recuar. E o MEC não obrigou, então, né, a implementação do parâmetro curricular nacional como um currículo obrigatório, como uma normativa. Ele ficou como um parâmetro. Os municípios e estados que quisessem seguir, seguiam, ou se não, pegavam um modelo para construir os seus currículos, né? E agora a BNCC ela voltou como normativa, né? Ela voltou com algumas questões obrigatórias para os municípios reformularem os seus currículos, para os estados reformularem as suas diretrizes. E eu brinquei de manhã, né? O correto seria que a gente tivesse uma formação de professores tão, né, profunda, tão organizada, que fizesse com que os 5.540 municípios do Brasil se negassem a fazer uma reforma curricular pautada num documento extremamente que esvazia, né, a formação dos indivíduos de uma forma mais crítica, de uma forma mais politizada. Mas infelizmente nós temos esse problema, né, da formação precária nossa, tanto inicial como continuada, e a gente acaba verificando que os municípios estão muitas vezes fazendo adequações dos currículos de acordo com a BNCC. E aí, qual que é então o nosso levantamento em relação à BNCC? Quando eu falo nosso, eu não estou falando, né, pautada na minha cabeça, nas minhas ideias, mas em autores que têm discutido isso nos últimos anos, desde quando foi lançada a primeira versão, né, que foi em 2015, da BNCC. E que no primeiro momento, a primeira versão não trazia pedagogia das competências e habilidades. A pedagogia das competências e habilidades apareceu em 2017, dentro desse documento, tá? Então, qual que é o princípio da pedagogia das competências? Ela está trabalhando dentro de uma perspectiva instrumental e tecnicista, tá? Tornar o indivíduo flexível, competente, empreendedor, adaptativo, eficiente, né? Vencer por seus próprios méritos. Então, trabalha com a questão da meritocracia. E a intenção é trabalhar indivíduos para o mercado do trabalho, formar indivíduos para o mercado do trabalho, saber fazer, mas não precisa pensar. Então, saber fazer, saber reproduzir, mas não questionar, não lutar pelos seus direitos. E a gente já por algumas apatias nossas enquanto classe trabalhadora, a gente já deixou passar tantas coisas, né? PEC 55, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e a tendência de formação dos indivíduos a partir da BNCC é isso ficar ainda mais robotizado, né? Mais alienado. O Brasil está como se estivesse dopado, né?
Exatamente, se a gente for avaliar os outros países aqui da América Latina, né, pegando fogo, de alguma forma ou de outra se pronunciando, e o Brasil sempre apático. Eu conversei, foram vocês que eu conversei de manhã, eu acho, que o Paraguai, né, no momento lá em que acho que os deputados, não lembro, senadores, estavam votando uma lei para, acho que não poder se reeleger quantas vezes quisessem, acho que foi esse o projeto de lei que alguém colocou lá. O pessoal foi para a rua e botou fogo, né? Botou literalmente fogo na Assembleia, e eles recuaram, né, totalmente. Aí, no Chile agora, né, depois de 20 anos de arroxo, né, essa reforma da Previdência que o Paulo Guedes encaminhou aqui, e que foi feita lá, as pessoas recebendo, os idosos recebendo agora metade de um salário mínimo, sem condição de pagar remédio, alimentação, um grande número de suicídios de idosos, e aí chegou nesse arroxo aí. A gente sabe que não vai muito para frente, porque quando a gente não tem um caminho certo aonde a gente quer chegar, a gente faz um alvoroço, dá uma tremida no ambiente, deixa um pouquinho a burguesia com medo, mas se a gente não tiver um plano mais organizado, a gente também não vai para frente. Mas dá uma mexida no sistema, tanto que eu lembro acho que eu li ontem, antes de ontem, que o presidente do Chile trocou 8 ministros, depois dessa revolução nas ruas lá no Chile. A Argentina, como a gente viu, reelegeu em primeira votação um candidato de oposição ao Macri. Né? Sabemos que não é uma revolução, mas é um movimento contrário, né? De não se adequar ao neoliberalismo que foi tentado implementar pelo Macri. No Equador também está acontecendo alguma coisa, no Haiti. E o Brasil, assim, estão arrancando tudo que é nosso, e a gente está nessa apatia, realmente nessa anestesia geral. E aí a pedagogia das competências e habilidades não vai encontrar muita dificuldade, né, de ser implementada ou ser trabalhada. A prova Paraná já sinal quando põe os escritores. Sim. É bonita a ideia. O tema, a tese. Sim. Isso aqui ele instrumentaliza para que não pense. Exatamente. Para que seja apto para poder reconhecer. Quando ele fala competências e habilidades, ele não está falando conteúdo, ele não está falando conhecimento. Trabalhar competências, são ações, né? Ações, então habilidades para que você saiba fazer determinadas questões, que você reconheça uma ação mais imediata, mas que você não consiga fazer uma articulação de um pensamento mais crítico. Por isso, inclusive, a retirada da sociologia, da filosofia do ensino médio e a inserção do ensino religioso obrigatório na BNCC também. Tá? Uma outra coisa que a gente observa, por exemplo, dentro da BNCC, além de toda esse princípio norteador pautado numa pedagogia tecnicista, racional e instrumental, então focada no saber fazer e não no saber pensar, um esvaziamento de muitos elementos científicos. A própria educação infantil, ela é tratada como, os elementos dentro da educação infantil são trazidos como elementos de campos da experiência. Então, campos da experiência do cotidiano, experiências das crianças, e não se destaca a questão da ciência. E sim, a gente pode trabalhar ciência com a criança pequena, né? Não só as crianças lá de 3, 4 e 5 anos, quando a gente trabalha com questões de desenho, questões de maquetes, questões de a gente sendo, né, o escriba dele, nós direcionando as questões com eles. Mas quando a gente vai trabalhar com o bebê, são elementos científicos que a gente tem que conhecer para fazer o estímulo dele aprender a ouvir, dele aprender a falar, dele aprender a sentir a textura, dele aprender os sabores, dele aprender os cheiros, dele aprender, né, a se locomover, a andar, né? Então, o professor da educação infantil, ele tem que ter um conhecimento de desenvolvimento humano muito profundo, e toda atividade que ele vai fazer com o bebê, tomar sol, tomar banho, alimentar, trocar fralda, fazer dormir, colocar uma música mais suave, colocar uma música mais alta, começar em alguns momentos a assistir algum videozinho que tenha, né, a ver com o conteúdo de desenvolver esse bebê,
tem que ser pensado, tem que ser planejado, envolve ciência, né? Não é o cotidiano pelo cotidiano. É o cotidiano da criança, mas o professor lidando com isso com elementos teóricos para saber como encaminhar da melhor forma possível, tá? E isso está bem esvaziado dentro da BNCC de Educação Infantil. Então, a grande crítica da pedagogia histórico-crítica BNCC é porque ela não traz em nenhum momento um discurso de mudança social. Pelo contrário, ela traz o discurso dentro dela de adaptação, adaptar os indivíduos a essa sociedade. E nós já conversamos no início o que significa essa sociedade, né? Dividida em classes, meritocrática, alienante e desumanizante. A escola, então, é como formação de competências, né, de habilidades, e não como formação humana emancipadora. É o tecnicismo, o pragmatismo que direciona isso e vai contribuindo com outros projetos que estão postos aí desde 2016, né? A PEC 55, Escola Sem Partido, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, reforma da Previdência, a própria questão agora, não esperem, porque daqui a pouco vai começar a ser mexido na questão da reforma da saúde, do sistema de saúde. E por mais que tem muita gente que reclame do SUS, se for retirado do SUS, o que vai ser? Né? Qual vai ser a condição que o ser humano tem? A pessoa pobre, ficou lá um monte na fila no posto de saúde, no UPA, no hospital, mas ainda tem lugar. E se isso for sendo desmontado, o que vai acontecer com a população? E não duvidem que é o próximo passo, tá? É um próximo objetivo, é